noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 11/5/2023, vamos iniciar mais uma aula de contabilidade. Hoje, aula de número 7. Vamos que vamos. Bom, nós passamos uma atividade para vocês na aula de ontem, para vocês fazerem. Acredito eu que todos vocês já fizeram. Vamos dar continuidade aqui. Nós falamos na última aula, nós frisamos aqui, a questão do balanço patrimonial. Falamos um pouco sobre o balanço. Falamos do equilíbrio, no balanço patrimonial, que é do ativo, mais o passivo é do ativo versus passivo mais patrimônio líquido. Então a gente falou que tem que ter um equilíbrio entre os ativos, que são as entradas, e do passivo, que é o patrimônio líquido. Aí nós temos aqui então, o ativo são os investimentos e o passivo são as origens. No caso nós temos obrigações com terceiros, que são os nossos fornecedores, aquelas pessoas que nos vendem a mercadoria, que a gente vai estar reutilizando, seja a matéria-prima, a gente vai estar reutilizando para fazer outros produtos, ou se eu tenho, por exemplo, um supermercado, aqui no caso, as minhas obrigações são com as distribuidoras, Nós temos aí algumas distribuidoras que fazem esse papel aí praticamente no Brasil inteiro. Nós temos a Focus, nós temos a Martins, entre outras. E essas empresas, então, elas fornecem aí vários tipos de produtos alimentícios, que chega até ao mercado. Então, esses são os nossos fornecedores, no caso dos supermercados. Boa noite, Silvestre. Seja bem-vindo. Boa noite. Então, nós temos aqui dentro das origens também o patrimônio líquido, obrigações com os acionistas. Por que obrigações, com os acionistas? Toda empresa que está nesse mercado de capitais tem pessoas que estão investindo dinheiro nessa empresa. Por exemplo, nós temos a Petrobras, Banco do Brasil, BRF, entre outras, citando algumas mais conhecidas, que é a Perdigão e Sadia, no caso da BRF. Essas empresas têm várias pessoas que investem dinheiro através do mercado de capitais. Essas pessoas são quem? Os acionistas. Uma pessoa que investe em uma determinada empresa, ele investe com o dinheiro ou o direito de retorno, ou com a intenção de ter um retorno. Então, se você vai investir um dinheiro, você tem intenção de ter retorno. Então, esse retorno é, aqui no caso, os dividendos que são distribuídos entre os sócios, ou as pessoas que estão investindo dinheiro naquela empresa. Então, se uma empresa ela não paga dividendos, ela não distribui essa renda com os sócios, as pessoas vão saindo, as pessoas vão tirando o seu capital. Então, a gente fala assim que para uma empresa ter sucesso no mercado de capitais, ela precisa fazer a distribuição dos dividendos. Se ela não fizer, as pessoas vão começar a sair dessa empresa, vão começar a lhe tirar o seu capital, o seu dinheiro que eles têm investido nessa determinada empresa. Boa noite, Rogério, seja bem-vindo. E quando a gente fala dessa distribuição, essa obrigação aqui com os acionistas, nós estamos falando do lucro líquido, ou seja, a empresa ela já pagou todas as suas contas e no final sobrou tipo 1 milhão, sobrou 1 milhão de todas as contas, tudo pago, tudo bonitinho. A gente tem 10% de planejamento para investimento, então a empresa está fazendo novos investimentos, mas mesmo assim ainda sobrou 1 milhão. Então esse 1 milhão vai ser distribuído de forma igual para os acionistas.
E isso é muito bom, porque quanto mais dividendos forem distribuídos para os acionistas, mais acionistas teremos nessa empresa, mais pessoas investindo dinheiro nessa empresa nós teremos. E quanto mais dinheiro entra nessa empresa, mais condição de fazer novos investimentos essa empresa tem. Ela tem condição de expandir, né, o seu negócio. Agora pensem comigo, se eu sou contra uma empresa pagar os dividendos para os sócios, eu estou dizendo assim, eu não quero a presença de sócios. Eu vou tocar o negócio sozinho. Então nós não teremos mais investimento de pessoas, de terceiros nessa empresa. Uma vez que esse dinheiro é retirado, né, essa empresa fica sem condição para fazer novos investimentos. O que vai acontecer com ela? Ela vai começar a atrofiar e corre o risco, né, de começar a dar prejuízos. Então é interessante nessa manobra, ou seja, é interessante que a gente tenha a visão de que a empresa precisa sim pagar os dividendos. Boa noite, Janaína, seja bem-vinda. Boa noite, professor. Obrigada. Imagina se você tem um dinheiro, né, e você vai lá e investe na empresa. Ah, tem 100 mil, vou investir em ações da Petrobras. E aí chega no final do trimestre, a empresa gera lá 1 milhão de patrimônio líquido, de receitas, de receita líquida. E aí esse dinheiro poderia ser distribuído com o sócio. Você tá lá, né? Você investiu 100 mil, você tá lá esperando esse retorno, né? Mas aí a empresa fala, não, nós não vamos pagar dividendos mais. Nós não vamos devolver dividendos para o sócio. Nós vamos pegar esse dinheiro todinho, vamos investir ele aqui, fazer alguma coisa, ou dar um sumiço nesse dinheiro por aqui mesmo. Aí as pessoas vão fazer o quê? Ficar tristes e vai começar a tirar o seu capital dessa empresa. Então, uma empresa que talvez tenha lá 5 milhões de investimento, né, de sócios, então tem 5 milhões que são dos sócios. Imagina se todos eles vão lá e tiram esse dinheiro de uma vez dessa empresa. Ela quebra. Ela vai ficar defasada, ela não vai ter dinheiro para investimento e pode faltar dinheiro até para pagar os funcionários no final do mês. Isso pode acontecer? Sim, pode acontecer. Isso aconteceu com a Petrobras em 2014, se eu não me engano, 2013. Não sei se vocês recordam, mas isso aconteceu com a Petrobras. A Petrobras começou a dar prejuízos e não tinha dinheiro nem para pagar os funcionários. Lá no meado de 2013, 2014, eu não me lembro aqui por certo, assim, não, mas foi mais ou menos nesse ano aí, de 2013 a 2014. Então pode acontecer. Boa noite, Lara, seja bem-vinda. E por que que isso acontece? Então, olhando para o balanço patrimonial da empresa, nós entendemos que isso acontece porque a empresa, muitas das vezes, começa a fechar a mão para os acionistas. Boa noite, Eliane, seja bem-vinda. Boa noite. Então, a empresa, ela precisa sim, né, ter essa obrigação com o acionista, senão ela corre um grande risco. Por isso que nós falamos, né, que se a empresa tem intenção de crescer, ela precisa ver com bons olhos os investidores, senão ela não, ela vai bem devagar, né? Porque precisa de dinheiro para fazer investimento. Se não tem, imagina se você tem uma empresa aí na sociedade e de repente as pessoas começam a ver a sua empresa com bons olhos e falam assim, olha, eu vou começar a investir na sua empresa. Né? Vamos investir na sua empresa está gerando aí 100 mil de lucro anual, nós vamos investir na sua empresa, ela vai gerar 1 milhão de lucro anual. Vai ser bom para você e para sua empresa? Creio que sim, né? Você está tendo um lucro de 100 mil, vai passar a ter um lucro de 1 milhão, e depois você vai distribuir esse 1 milhão e vai sobrar ali 250 mil no seu bolso, enquanto você está ganhando 100, agora vai sobrar 250 para você, não é um negócio bom? Então, é isso que acontece com as empresas quando alguém vem e investe dinheiro nela. Então, esse investimento faz com que essa empresa, né, crie força,
né, para que essa empresa se expanda, ela precisa de investimentos. Então nós estamos falando do balanço patrimonial e aqui dá para a gente entender mais ou menos o que é, né? Eu tento assim trazer assim de uma forma um pouco mais objetiva para vocês entenderem como que funciona, né, esse balanço patrimonial. É através desse balanço patrimonial é que a gente descobre, né, lá no final qual é o lucro líquido dessa empresa. Então esse balanço ele é fechado, pode ser fechado mensal, trimestral, semestral e anual. Depende muito aí do tamanho da empresa. Então tem empresas que há necessidade, né, de fazer esse balanço, esse fechamento trimestral. No caso a Petrobras, ela faz esse fechamento trimestral para saber, né, qual é o lucro que ela está dando ou prejuízo. Boa noite, Natanaele. Seja bem-vinda. Boa noite. Alguma dúvida sobre esse equilíbrio do balanço patrimonial? Podemos dar continuidade aqui. Por enquanto tá tranquilo. Ótimo. Tá de boa, de boa. Beleza. Para melhorar a organização, o balanço é apresentado de forma de tabela, separando ativos sempre do lado esquerdo. Até a gente falou isso na última aula, né? Estou só reforçando isso aqui, porque é muito importante. Então, o ativo sempre do lado esquerdo e o passivo, né, o passivo mais patrimônio líquido do lado direito. Pois assim, se convencionou, tornando-se um padrão internacional. É importante, né, a gente falar dessa padronização, tudo, né, quando a gente se trata de matemática, que são ciências exatas, né, quando se trata dessa questão do balanço patrimonial, que também é algo assim muito importante para as empresas, e outra, uma análise de uma pessoa tem que ser a mesma da outra. Então, se eu vou analisar um balanço patrimonial e outros 200 administradores ou 200 contadores vão avaliar um balanço patrimonial, tem que ter a mesma avaliação. Então, a gente tem que ter os dados de forma padronizada para a gente poder analisar esse balanço, para a gente não ficar perdendo tempo. Imagina se eu tivesse que analisar as contas, né, as contas de créditos, as contas de débitos, as contas de patrimônio. Então, assim, ficaria difícil se eu fosse analisar tudo isso. Imagina o cara que tem que tomar uma decisão rápida. O diretor da empresa quer fazer um novo investimento, precisa tomar uma decisão rápida. Então ele precisa do balanço patrimonial, né, juntamente ali com o fluxo de caixa. Então ele precisa analisar esses dados de forma mais rápida possível. Então esses dados têm que estar prontos. Então eu, como administrador, eu entendo e reconheço os dados prontos, né? Talvez para mim fazer todo o balanço patrimonial, talvez eu teria um pouquinho de dificuldade, né, por não ser formado em contabilidade. Porém, eu tenho o conhecimento técnico do balanço patrimonial. Então, se for para eu analisar o balanço, eu tenho conhecimento técnico para analisar todo o balanço patrimonial. Por isso que é importante que ele seja padronizado. Boa noite, GCL, seja bem-vinda. Então, essa é uma das importâncias do balanço patrimonial ser padronizado. Então, todos os administradores, na administração, nós estudamos contabilidade durante um ano. Então, a gente aprende tudo sobre análise de balanço patrimonial, né? Como que eu vou analisar os dados, como que esses dados... Então, esses dados eles precisam chegar para mim pronto, né? Organizado. Aqui eu estou passando para vocês, né, como que funciona. É lógico que não tem como eu passar assim de forma esmiuçada todas as contas, como que funciona tudo, porque isso teria que ter no mínimo aí, né, teria que ser um curso técnico, né, 1.800 horas mais ou menos, 1.300 horas, para a gente conseguir passar o básico, né, para vocês aprenderem a fazer tudo. Mas, né, eu estou passando para vocês aqui algo que, se vocês aprenderem, vocês vão olhar para um balanço patrimonial e vocês vão saber identificar
né, o que fica do lado do ativo, o que fica no passivo, qual é a importância de um patrimônio líquido positivo, por que o patrimônio líquido fica negativo. Então, assim, vocês vão aprender um pouco sobre as contas, um pouco nós falamos aqui também um pouco, né, só para relembrar aqui, nós falamos um pouco sobre os bens, direitos, né, e obrigações, patrimônio, né, nós falamos também aqui dos comitês de pronunciamentos contábeis. Então, assim, são algumas informações, essas informações são importantes, são relevantes, então não está aqui, nós não estamos aprofundando, até porque se você for trabalhar, né, como auxiliar de contabilidade, você vai ter um treinamento para poder aprender a fazer os lançamentos. É lógico que a gente não vai aprofundar nesse patamar aí dos lançamentos dessas informações, porque não daria tempo para a gente poder, né, discorrer tudo. E talvez eu trago algo para vocês que, ao invés de deixar vocês com a mente esclarecida sobre o tema, vai trazer confusão. Então eu trago para vocês uma forma simples para vocês olhar para um balanço patrimonial e conseguir identificar esse balanço, né? Conseguir fazer a leitura desse balanço patrimonial dentro da contabilidade. Então esse aqui é o básico, né? Nós vamos aqui aprender um pouco mais, deixa eu falar um pouco mais sobre algumas contas aqui. Bom, nós temos o ativo, é um conjunto de bens e direitos. O próprio nome já identifica, né? Ativo. Conjunto de bens e direitos deve ser mensurável e gerar benefícios econômicos momentâneos. Ativo circulante. Ou futuros. Ativo não circulante. Ou seja, eu posso ter, né? Eu até falei sobre isso na última aula, só para reforçar mesmo. Eu posso ter um dinheiro, né, que vai me gerar direitos. Então, quando o dinheiro me gera direito, ou seja, eu dei esse dinheiro a juro para uma outra empresa ou para uma pessoa física. Então, eu emprestei o meu dinheiro. Então, eu tenho um direito, porque esse dinheiro está emprestado. Então, eu tenho um direito sobre esse dinheiro. Então, eu vou... Aí, quando esse dinheiro é para ser pago em 30 dias, a gente fala que é o ativo circulante, porque é algo rápido, que vai circular rápido. E se for 60 parcelas, ativo não circulante. Significa que esse dinheiro vai, né, demorar um pouco a retornar para mim. Aí nós temos aqui o passivo. Representa as obrigações e deveres momentâneas, passivo circulante, ou futuros, passivo não circulante. Aqui já é o oposto, né? Então quando a gente fala assim, ativo, positivo, ativo, positivo, passivo, compromisso, passivo, compromisso, ativo, positivo. Quando é ativo, significa que eu tenho dinheiro, eu tenho retorno, eu tenho investimento, eu tenho capital, eu tenho, né, grana, ativo. Passivo, eu tenho obrigações. Então, lembra-se disso. Passivo, obrigações. Passivo, obrigações. Ativo, direitos. Ativo, direito, money, grana, certo? Passivo representa as obrigações e deveres momentâneos. Passivo circulante ou futuros, passivo não circulante. Né? Se eu falar que eu fiz um empréstimo no Bradesco para pagar com 60 dias. Então, qual seria esse passivo? Seria o passivo circulante ou o passivo não circulante? Eu fiz um empréstimo para pagar com 60 dias. Passivo circulante ou passivo não circulante? Passivo circulante. Passivo circulante é que eu tenho que pagar com 30 dias, 15 dias, 20 dias, mais próximo. Não circulante é aquele que você vai estender 60 parcelas, 80 parcelas.
é algo que você não tem uma preocupação momentânea, tá? A longo prazo. Então, quando se fala, né, obrigações e deveres momentâneos, passivo circulante. Rápido, preocupação, tem que pagar essa semana. É algo que vai girar rápido. Eu peguei um dinheiro do banco, eu peguei o limite. Digamos que eu tenho um limite na minha conta. Aí eu peguei o limite da minha conta. Isso é um passivo circulante. Por quê? Vai vencer. Daqui 20 dias, 15 dias, 30 dias, vai vencer e eu tenho que pagar, né, os juros. Além de ter que devolver o dinheiro que eu peguei, eu tenho que pagar o juro. Então eu tenho que pagar o juro todo mês, né? Porque eu peguei o meu limite. Então esse é um passivo circulante que eu tenho que pagar rápido. Então passivo circulante, pagar rápido. Quando a gente fala de passivo não circulante, são dívidas distantes. 60 meses, 70 meses, 2 anos. Então não há aquela preocupação, né, que eu tenho que pagar o mais rápido possível. Conseguiram compreender? Sim. Então, lembrem, ó, ativo significa que eu tenho dinheiro, que eu tenho capital, que eu tenho investimentos, eu tenho ativo, né? E aí, vocês estão ativos ou vocês estão passivos? Eu estou ativo. Eu tô passiva. Eita misericórdia, vamos mudar esse quadro aí então. Mas estar passivo não significa que você está ruim, tá? Não significa que você está ruim. Estar passivo significa que você tem alguns compromissos. Então você está no passivo, tem compromissos, tem obrigações. Não significa que você está afundado, você ainda tem uma expectativa, né? Você vai pagar esses compromissos, daqui a pouco você tem dinheiro aí sobrando para fazer novos investimentos. Isso no caso da empresa, né? No nosso caso, do mesmo jeito. Às vezes a gente fala assim, eu estou trabalhando, né? Eu comprei lá no mercadinho da esquina, estou devendo na farmácia, estou devendo no mercadinho, estou devendo no cartão de crédito, significa que eu estou passivo. Esse é um passivo circulante, porque você tem que pagar até no final do mês. Então você está passivo circulante, porque você comprou na farmácia, você comprou no mercadinho, você comprou no cartão de crédito, então você está passivo circulante, pagamento rápido. Venceu o mês, você recebe o salário, paga essas contas. Agora, se você tem um empréstimo, eu peguei um empréstimo, financiei minha casa. Então é passivo não circulante, porque esse é um investimento a longo prazo. Então você vai pagar essa dívida, né, a longo prazo. Certo? Então seria o passivo não circulante. No meu caso, eu estou ativo porque eu não tenho nenhum compromisso. Então, eu estou ativo. No caso meu é ativo circulante porque eu tenho para receber. Né? Eu tenho para receber o quê? O meu salário no final do mês. Então eu tenho o meu salário, então eu já tenho uma programação do salário, do vale alimentação, né? De alguns aluguéis. Então está ativo, ativo circulante. Eu não tenho ativo não circulante, que seria, né, algum investimento. Por exemplo, se eu tivesse emprestado dinheiro para alguém, então era o ativo não circulante, a longo prazo, é lógico. Eu emprestei o dinheiro para Eliane, para receber com 60 parcelas. Ativo não circulante, porque é um período longo, então não posso contar com isso, né, com esse valor imediato. Então posso contar com ele a longo prazo. Então é o ativo não circulante. Alguma dúvida, pessoal? Professor, Sim? no caso de casa alugada, eu tenho uma casa alugada. É um ativo não circulante. É um ativo circulante. Porque entra todo mês. Que a renda mesmo que seja em contratos extensos, mas a renda é direta.
É uma renda direta e outra. O contrato pode ser quebrado. Não tem, E tipo acontece assim. muito. Ah, E acontece muito, infelizmente. é lamentável, mas acaba acontecendo. E é difícil. Então, Obrigada. esse aí seria um ativo circulante, porque você tem já a projeção mensal desse dinheiro. E outra, é um dinheiro que ele entra antecipado. Então, não é um dinheiro que você espera, entendeu? Ele entra antecipado. Então, quem mora de aluguel paga para morar. Então, é um dinheiro que você tem ali todos os meses, mas não é um negócio fixo, garantido. Ah, eu tenho um aluguel garantido por 10 anos, como se fosse um financiamento, um investimento. Você investiu um dinheiro e aquele dinheiro vai te trazer o retorno ao longo de 60 anos. Aí você pode contar com aquele dinheiro, porque né, você fez o investimento e todos os meses aquele dinheiro vai cair na sua conta. Já o aluguel você não pode contar com ele, porque pode ser que a pessoa saia e então não é uma dívida já uma dívida já escriturada, digamos assim, né? Porque quando você faz um contrato, você empresta um dinheiro. Então você faz um contrato escriturado, então isso é registrado. Então você pode contar com aquele dinheiro, né? Agora o aluguel não, o aluguel ele oscila muito. Você não pode contar com aquilo ali. Por exemplo, você tem coragem de financiar um carro contando com o aluguel? Não. Eu também não. Por quê? Porque não é algo garantido. Então, ele é um ativo não circulante. Ele é um ativo circulante. Ativo circulante, tá? Porque ele é mensal. Então, você conta com ele mensalmente, ele gira ali mensalmente. E outra, não tem... quando a gente fala, eu vou tentar explicar de uma outra forma, você vai entender. Quando você faz um investimento, você faz um investimento de, por exemplo, 100 mil reais. Então eu emprestei 100 mil reais. Quanto de direito você tem? 100 mil reais que você emprestou. Então você tem 100 mil reais para receber em 60 parcelas. Então de 600 reais. Então, digamos, vamos pôr 600. Então você prestou 100 mil, fez o contrato. Então você tem um capital de 100 mil investido para receber 600 por mês. Então você é um ativo, você vai receber. Mas é um ativo não circulante. Porque você tem 100 mil e quanto você vai receber? 600 mensais. Então você pode contar com aqueles 600 mensais. Então ele é um ativo não circulante, porque tem um tempo estabelecido. Já o aluguel não. O aluguel não tem um valor estabelecido. Ah, eu vou pegar, a não ser que você receba antecipado. Não, eu vou alugar a minha casa por 5 anos e a pessoa vai me pagar antecipado no contrato. Aí sim seria um ativo não circulante, porque aí você já recebeu antecipado. Nem não seria o ativo, aí no caso seria já até o passivo, né? Porque você já recebeu esse dinheiro. E aí você tem a obrigação de deixar a sua casa lá com aquela pessoa. Então já sai até do ativo, já vai para o passivo. Então não dá, a não ser que você aluga sua casa por 5 anos, passa um contrato para a pessoa te pagar 600 por mês durante 5 anos, já pré-estabelecido. Aí sim, seria um ativo não circulante, porque já existe um valor pré-determinado de 5 anos. Então você pode contar e você pode, por exemplo, comprar um carro financiado com esse dinheiro, porque tem um contrato que não pode ser quebrado, né? Você fez esse contrato e a pessoa não vai poder quebrar, a não ser... Aí tem uma cláusula lá, pétrea no contrato, que diz que se a pessoa quebrar o contrato, ela tem que te dar um valor lá de 100 mil reais. Aí ninguém vai querer quebrar o contrato. E se a pessoa quebrar o contrato, você vai ter condição de honrar com seus compromissos, porque você vai receber a quebra de contrato de 100 mil reais. Certo? Aí seria um ativo não circulante, porque você teria
esse dinheiro por 5 anos na sua conta, valor fixado no contrato, registrado, certo? Uma vez que você está recebendo ele mensal, tá? 60 parcela. Alguma dúvida? Pergunta? Ativo e passivo é importante, hein? Guardo isso na memória. Quando você olhar para um balanço patrimonial, pô, ativo e passivo, você vai lembrar na hora. Além disso, o passivo é formado pelas obrigações. Obrigações, lembrem sempre disso. Passivo, obrigações. Passivo, obrigações. Ativo, direitos. Ativo, direito. Então, se é ativo, tem direito. Direito, tem dinheiro, tem direito de receber dinheiro, então direito. E passivo, obrigação. Lembrem sempre disso. Que podem ser reclamadas por terceiros, tanto no presente, obrigações a curto prazo, né, tá aqui, como no futuro, obrigações a longo prazo, que seria obrigações a curto prazo, passivo circulante. Obrigações a longo prazo, passivo não circulante. Já o patrimônio líquido é formado pelo capital inicial dos proprietários mais o lucro obtido no período em que é incorporado o capital da empresa. É importante ficar claro que o lucro não é investido, isto é, aquela retirada pelos proprietários a título de salário entra em obrigações, ou seja, no passivo exigível. E aí, para entender melhor, para ter melhor entendimento, né, nós vamos observar aqui os dados, né, que nós temos aqui a seguir. Aluguel a receber do apartamento, R$600. Computador, R$900. Compras com cartão de crédito, R$350. Dinheiro em conta bancária, R$200. Carro, 10 mil. Dívida de financiamento do carro, 5.500. Dívida de empréstimos a pagar à irmã, 150. Bom, vamos entender isso aqui, né, nas tabelas, para ficar mais fácil. Então, aqui agora nós já temos, né, a apresentação de uma tabela, né, de um balanço patrimonial, e aí vocês vão entender melhor. Então, nós temos aqui ativo, bens, direitos. Lembra que eu falei para vocês? Ativo, bens, direitos. Ativo, direito. Né? Ativo, direito. Passivo, obrigações. Deveres. Então, é sempre muito importante. Então, nós temos do lado do ativo, nós temos bens e direitos. Aqui nós temos aluguel a receber do apartamento. Significa que você tem um apartamento e você tem, né, você aluga esse apartamento e vai receber esse dinheiro. Ou a empresa, né, tem um apartamento e ela aluga esse apartamento e ela tem um direito de receber esse aluguel. Bom, então nós temos aqui, entra dentro do ativo, né, bens e direitos. Computador é outro ativo, né, um bem que você tem. Dinheiro em conta bancária é outro ativo, porque você tem, é seu, está na conta, então é ativo. E aí nós temos, né, o passivo, que são as obrigações e deveres. Compra com o cartão de crédito. Então você está devendo, né? Você comprou com o cartão, você deve. Então você deve o quê? 350. Então isso é o quê? Passivo. É obrigação, é dever. Você precisa pagar, né, quando vencer ou próximo do vencimento. Melhor não deixar vencer. Pague antes.
Dívida de financiamento do carro. Aí você tem aqui 5.500. Então, é passivo também, porque é uma dívida, é uma obrigação. Dívida de empréstimos a pagar à irmã. Você está devendo, vai ter que pagar. Então, entra no passivo, obrigações, deveres, certo? Aí nós temos um carro. O carro é um bem, é um patrimônio, está pago, é seu. Então, ele entra como bens e direitos. Então, quando você vai analisar o balanço patrimonial de uma empresa, é semelhante a isso aqui. Então, aqui tudo que é de bens e direitos entra, como nós falamos aqui, né, do nosso lado esquerdo aqui, e o passivo, né, as obrigações do nosso lado aqui ficou o reverso, né, o ativo do lado direito e o passivo do lado esquerdo. Então, todo balanço patrimonial, no início aqui da planilha também tem, né, ativo e passivo. Então, não fica difícil para vocês identificar. Então, tudo que vai vir aqui, ó, como a gente olha na tela, ela fica o inverso. Então, eu vou falar como fica na tela. Então, tudo que está aqui do lado esquerdo são, né, as obrigações, tá? Do lado do passivo. Então, se você analisar uma planilha aqui com 5.000 itens, todos que tiver aqui desse lado será passivo. E todos que tiver do outro lado será do ativo. Então você pode, né, descer, discorrer, observar essa planilha e você vai conseguir identificar todas as obrigações da empresa. E é importante, né, esses dados aqui não é, por exemplo, o diretor da empresa que faz os lançamentos. Esses dados são feitos por pessoal da contabilidade. Então tem um pessoal da contabilidade que coleta esses dados, né, que lança esses dados numa planilha. Então toda vez que o diretor ou um gerente, né, alguém que tem uma posição dentro de uma empresa que precisa tomar algumas decisões importantes de investimentos para aquela empresa, ele faz uma análise do balanço patrimonial dessa empresa. Então, ele vai analisar como que está o patrimônio, depreciação. Não sei se vocês lembram, eu falei dessa palavra lá na primeira aula, na segunda não me lembro. Mas eu falei da depreciação, por exemplo. Né? Essa depreciação ela tem que ser feita anual. Né? Toda empresa faz a parte de depreciação. Né? Por exemplo, nós temos um computador. Esse computador, né, no momento que foi feito esse balanço patrimonial, esse computador valia R$ 900. Mas eu faço a pergunta para vocês, daqui a um ano, esse computador vai valer R$ 900? O que vocês acham? Vocês acham que daqui a um ano o computador vale R$ 900? E o carro? Muito barato. Mas estou falando assim, só um exemplo, né? É lógico que um computador ele vale mais. Aqui nós estamos citando só um exemplo, mas assim, no exemplo, por exemplo, você tem um computador hoje. Seu computador vale 2.500. Daqui a um ano, você acha que o seu computador vai continuar valendo os 2.500? Não. Você compra um carro lá na loja, 0 quilômetro, paga R$ 140.000 nele. Daqui a um ano, quanto vai valer esse carro? Vocês acham que ele ainda vale os 140.000? Não vale não, professor. Se você tirar ele, se você pegar um carro lá hoje, pagar 140.000, você dá uma volta na rua. Se você quiser vender ele, você já tem que vender ele por 135. 136, se você quiser vender. Então, o simples fato de você tirar ele da loja, ele vai perder a valorização. Então, por isso que a gente fala de depreciação. Então, a empresa ela tem que fazer um balanço todos os anos,
uma análise de depreciação de patrimônio. Às vezes a minha empresa está valendo 1 milhão esse ano. Quando eu faço uma avaliação de depreciação de patrimônio no próximo ano, talvez a minha empresa vai cair para uns 800 mil, por conta da depreciação do maquinário, dos carros. Imagina uma empresa, uma transportadora, né, que os caminhões rodam a todo vapor. Né? Imagina um caminhão rodando de uma transportadora, ele deve rodar aí no mínimo uns 100 mil quilômetros por ano. Né? Agora pensa, um caminhão, o cara que tem lá uma frota de 200 caminhões rodando 100 mil quilômetros aí por ano. Então a depreciação desses caminhões é muito grande. Então isso dá um valor, uma diferença muito grande no balanço patrimonial de uma empresa. Quando ele vai fazer o balanço ali, é muito grande a diferença. Então por isso que tem que ter, né, investimentos. A empresa precisa fazer investimentos. Né? Vai ter a depreciação? Sim. Mas se ela fizer investimentos, esse investimento vai suprir essa depreciação. Então o carro vai estar valendo menos, mas talvez a empresa comprou um carro novo. A máquina vai estar valendo menos, mas talvez a empresa já comprou uma máquina nova. Então ela fez outros novos investimentos. E aí a gente faz uma análise do balanço patrimonial e a gente vai ver que o patrimônio da empresa, ao invés de diminuir por conta da depreciação, ele foi aumentar. Entende? Então, por isso que tem que ter investimentos. Imagina, pensem comigo, você compra uma casa nova, e aí você mora nessa casa 2 anos, e você não faz nada para melhorar essa casa, você só mora nela 2 anos. Imagina que você tem criança pequena, e quem tem sabe como é, eles colocam os pés na parede, né, passa as mãos nas paredes, e brinca, e joga suco, e leite com Nescau, e a gente lava, mas ainda mancha, e você vai lavando essas paredes, vai tirando ali a tinta. Imagina daqui 2 anos como que está esse imóvel. Né? Mas se você é uma pessoa cuidadosa e faz uma reforma anual nesse imóvel, daqui 2 anos o imóvel vai estar novo, porque você fez uma reforma, você pintou as paredes, você cuidou do imóvel. Agora, se você não cuida, daqui 2 anos esse imóvel vai estar em fase de depreciação, né? Dependendo aí, você vai até perder dinheiro. Talvez a valorização do imóvel não supre a depreciação, porque você precisa fazer investimentos, né, naquela casa para melhorar ela. Então, professor, eu comprei a casa própria, agora é só morar, não precisa gastar mais com essa casa, né? É só entrar debaixo e ficar de boa. Vai pensando nisso. Precisa de investimento, você precisa continuar investindo nessa casa, pintar ela, talvez fazer um quarto a mais, né? Talvez fazer um armário embutido, ou seja, você tem que ir investindo nessa casa, senão ela vai entrando ali em fase de depreciação e pode ser que ela a valorização não supre nessa depreciação. Eu já vi casos de casas, né, de a pessoa morar na casa ali, compra uma casa, paga 100 mil reais, mora 5 anos. Né, e ela vai vender a casa, ela não acha nem 70, né, porque a casa está parecendo que metralharam a casa, né? E a pessoa nunca preocupou em melhorar, em fazer uma reforma. E aí a pessoa, às vezes, para ele fazer uma reforma, ele vai gastar 30 mil, 40 mil, porque a casa está numa situação precária. Então, a empresa funciona dessa forma. Tem que ter investimentos. Por isso que a gente fala, né, que vários empreendedores não conseguem manter um negócio. Eles têm boas ideias, são inteligentes, têm boas ideias, são corajosos, mas quebram no meio do caminho. Não conseguem manter o negócio aberto por muito tempo. Mais ou menos aí umas 60% das empresas brasileiras quebram aí menos de 2 anos, porque a pessoa não consegue manter esse negócio de pé. E aí eu vou falar por quê. Não é falta
de sabedoria, de inteligência do cara, não. É falta de gestão. É falta do cara separar as finanças da empresa, das finanças dele. É falta de fazer investimentos. Às vezes a pessoa começa bem, o negócio está bem, ele fala, não precisa investir mais não, porque o negócio está bom, né? Vou deixar do tamanho que está. Não vou investir. Agora eu vou pegar todo o dinheiro que está entrando, eu vou para a praia, né? Eu vou passear, agora eu vou divertir, deixa essa empresa funcionando do jeitinho que está. Daqui a pouquinho ele não tem matéria-prima para trabalhar, o espaço está pouco, não, a máquina quebra, ele não tem dinheiro para arrumar, e aí é onde a pessoa vai, né, à falência, porque ele não consegue manter o negócio, exatamente por falta de fazer investimentos. Então é importantíssimo que a gente faça investimentos. Em qualquer tipo de comércio, sem investimento não vai, não consegue. E aí nós temos aqui então o valor total, né? Então o valor total do ativo é de 11.700 e o valor total do passivo é de 6.000. E se fosse o contrário, professor, se o meu passivo tivesse dado 11 e o meu ativo tivesse dado 6, significa que eu estou quebrado? Não necessariamente, porque pode ser que no momento que foi feito esse balanço patrimonial, talvez você tinha algumas obrigações e você tinha talvez algumas expectativas de ativo que não tinha entrado ainda. E às vezes um mês depois, né, esse valor equilibra ou, né, fica um valor positivo aqui no ativo. É interessante, é muito interessante que que o ativo esteja maior que o passivo, sim, é interessante, mas se tiver igual o passivo estiver um pouco mais alto, não significa que quebrou, significa que tem alguma coisa que precisa ser feito, né, alguma ação que precisa ser feita para poder mudar esse cenário. A diferença entre o ativo e o passivo resulta no patrimônio líquido, conforme mostra a fórmula a seguir. Então, nós temos o ativo menos o passivo é igual ao patrimônio líquido. Ou seja, o patrimônio líquido, né, é aquela parte, né, do lucro líquido que está sobrando. Se for considerado o exemplo anterior do patrimônio líquido, o patrimônio líquido é de R$ 5.700. Então, se a gente considerar aqui, né, esse patrimônio aqui, esse balanço patrimonial, nós temos aqui então um patrimônio líquido de R$ 5.700. E como a gente faz isso, né? Tem uma fórmula aqui, forma da PL, né? E aí a gente vai lançar essa forma, né, que é a parte aqui do ativo menos o passivo, que é igual, né, o patrimônio líquido. Então, PL significa patrimônio líquido, né? Então patrimônio líquido é igual a ativo menos passivo, certo? O A representa o ativo, o P representa o passivo. Então, ativo menos passivo é igual ao patrimônio líquido. Então, seria de 5.700. Por vez, o patrimônio líquido é chamado também de situação líquida, SL. Situação líquida da empresa ou pessoa física. Mas, independentemente do nome, continua sendo o que resta do patrimônio após o pagamento das dívidas ou obrigações. Na tabela de balanço patrimonial, o patrimônio líquido costuma, né, aparecer ao lado direito, com o passivo, vou ler aqui de novo, eu me perdi. Na tabela do balanço patrimonial, o patrimônio líquido costuma aparecer ao lado direito, com o passivo, o valor correspondente a ele é o que mantém o equilíbrio entre os dois lados da tabela. Bom, então nós temos aqui do lado direito, né? Só que assim,
como a gente está de frente para a tela, né, a gente vê ele do lado esquerdo, mas ele está sempre ali do lado direito. Se você ficar na mesma posição, por exemplo, se eu olhasse na mesma posição que está a planilha, ele estaria aqui do lado direito. Mas então nós temos aqui, né, o ativo de um lado e o passivo do outro. Aí nós temos o ativo circulante, R$ 800, dinheiro em conta bancária 200, aluguel a receber 600, ativo. E aí aqui ó, tem uma separação do ativo circulante e do ativo não circulante. Até a Janaína tinha me perguntado como ela tem um aluguel para receber, se era o ativo circulante ou o ativo não circulante, né? Ela perguntou se era não circulante, porque ela recebia mensal, nem tinha um contrato. Então aqui, né, nós temos um exemplo mostrando, né, que o aluguel ele é um ativo circulante, que você recebe ele todos os meses. Então ele circula ali muito rápido, é um valor fixado, né? Não é um valor de capital, tipo igual um empréstimo, né, 100 mil, 200 mil. Então, ele é circulante. E o ativo não circulante que nós temos aqui é o computador e o carro, né? Então, nós temos aqui o valor total de ativo, né, 11.700. E aqui nós temos o passivo circulante. Compra no cartão de crédito. E aqui nós temos o passivo não circulante. Dívida de financiamento, dívida de empréstimo. E aqui nós temos o patrimônio líquido, capital social e reservas. Quando a gente fala, né, desse capital social, ele pode ser, né, transferido aos sócios, né? A gente pode transferi-lo como dividendos. E aqui nós temos um total do passivo de 11.700, total do ativo de 11.700. Ou seja, aqui houve um equilíbrio, né? Dos dois lados está equilibrado. Dependendo do resultado do balanço entre ativo e o passivo, podem ocorrer 3 tipos de situações líquidas. E aqui nós vamos falar, né, desses três tipos de situações líquidas que pode acontecer no balanço patrimonial. Como eu disse a vocês, o balanço pode estar positivo, pode estar negativo, pode ter um equilíbrio, pode estar com um ativo maior, pode estar com um passivo maior. Mas aí a gente vai conhecer, né, aqui essas situações. Então nós temos a situação líquida passiva ou ativa. Nós temos situação líquida negativa ou descoberta. E nós temos a situação líquida nula ou inexistente. Bom, pessoal, até aqui alguma dúvida? Alguma pergunta? Professor, Sim? e quando é aqueles empréstimo com garantia de imóvel ou de casa, essas opções, esse imóvel como garantia, eles se enquadram em quê? Passivo. Se você fez um empréstimo, ele entra no passivo. E no passivo não circulante, porque é um empréstimo a longo prazo, né? Se for para pagar, tipo, você fez um empréstimo para pagar com um mês, aí é passivo também, só que é o passivo circulante, que é muito rápido, né? Você pegou, pagou. Já o passivo não circulante é aquele que você pega lá um financiamento para pagar com 300 parcelas, 300 suaves parcelas de R$ 1.800. 30 anos. Entendi, obrigada. E não é fácil, né? Mas é melhor do que pagar o aluguel, né? Porque o aluguel você paga e esse dinheiro vai e nunca mais volta. Se você paga o financiamento da sua casa,
No futuro, né, que seja 20 anos, que seja 30 anos, nesses 30 anos vai passar. Vai passar. E você vai ter o seu imóvel, é seu. Né? Então eu sempre falo, a pessoa tem que analisar bem essa situação. Se ele está morando de aluguel, ele tem que fazer uma análise aí certinha, né? Qual é o valor de aluguel que ele paga, né? Se está mais ou menos ali quase equilibrando a parcela de uma casa. Então seria interessante talvez ele arriscar ali comprar o imóvel. É melhor talvez ele pagar o imóvel do que pagar o aluguel. Isso é, se a parcela do imóvel tiver ali às vezes uns 10%, 8% de diferença, né? Porque talvez também vai lá para cima e a pessoa não consegue pagar. Aí é inviável. Não adianta você comprar um imóvel com uma parcela muito alta e depois você não conseguir pagar. Aí fica muito ruim para você, né? Você vai realizar o sonho da casa própria e esse sonho, né, vai ser revertido em pesadelo ali em pouco tempo. E aí é muito triste, né? Tem muitas pessoas nessa situação e é muito triste a pessoa acreditar que ele realizou o sonho e de repente ele não consegue pagar e aí ele perde, né? Aí vem a frustração, muitos entram aí em desespero, então é muito ruim. Então a gente tem que fazer de cabeça fria, né? Tudo que vocês forem fazer, seja de investimento, seja de empréstimos, tenha a cabeça fria. Faça isso. Pense 10 vezes. Ah, vou comprar no cartão de crédito, vou fazer uma compra no cartão de crédito de roupa, calçado. E aí você pensa, né, 10 vezes, realmente eu preciso disso? Né? Se eu não comprar esse bem, ou esse material, ou esse sapato, ou essa roupa, se eu não comprar, isso vai me faltar, vai me fazer falta a ponto de eu ter que, né, não ter uma roupa para trabalhar. Então, assim, façam análises. Não é porque você está passando na frente de uma loja que você vê lá promoção que significa que você precisa, né? Compre na sua necessidade, não porque está na promoção. Então eu sempre falo isso para os meus alunos. Analise antes de comprar. Pense, realmente eu preciso ou eu estou comprando, né, no impulso, só porque está na promoção, só porque está barato. Às vezes você compra um sapato que você não vai usar e ele vai vencer no seu guarda-roupa. E aí você vai jogar ele fora. Às vezes R$ 100. E isso vai te fazer falta depois. Você poderia investir esse dinheiro em alguma coisa que realmente valesse a pena para você. Então, quando a gente fala tanto de empresa, né, quanto pessoa física, nós temos que agir com a razão quando se trata de finanças. A gente não pode deixar a emoção nos dominar, porque senão a gente sai fazendo um monte de besteiras, né? E depois a gente chora, fala assim, puxa vida, eu fiz na emoção e agora veio o arrependimento. Porque eu acredito que uns 40% aí das coisas que a gente faz na emoção vem o arrependimento depois. Mas já foi, não tem o que fazer. Então, não fazer de novo, né? Lutar para não acontecer de novo. Mas as coisas que você faz com a razão, você pensa 10 vezes, você analisa 10 vezes, você repensa a razão. Aí você não erra. Não vou dizer 100%, mas pelo menos os 98% você vai acertar. Porque você pensou, repensou, analisou e fez com segurança. E aí vai dar certo. Bom, pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Bom, então nós vamos encerrar a nossa aula de hoje. Tem alguns alunos que ainda não fez a atividade. Entra lá. As respostas vocês vão encontrar nessa apostila. Ela está lá no grupo também. Deixei para vocês no Classroom e também no grupo. Então vocês entrem aí na apostila, tem as respostas para vocês. Tá? Então
Vamos lá fazer atividade. Tem algumas pessoas que ainda não fez, né? E é importante que faça essa atividade, né? Nós temos só 2 atividades nesse módulo ainda. Então é importante que vocês façam, né? Para garantir aí o conceito de vocês, tá? É importante participar das aulas online? Sim, é importante ver no YouTube quando por um motivo justo não pôde participar da aula online? Sim, é importante. E é importante fazer as atividades de extrema importância, tá? Então vamos fazer lá, quem ainda não fez, tá? Para poder colocar isso tudo em dias, para quando chegar no final aí do módulo, né, a gente está tudo organizado, todo mundo já fez as atividades. Eu não vou nem corrigir ainda, porque faltam algumas pessoas para fazer. Então vou esperar fazer primeiro para depois a gente corrigir. Muito obrigado pela participação de vocês. Excelente boa noite. Fiquem com Deus. Amanhã a gente se encontra aqui novamente. Espero vocês. Um abraço. Boa Um noite. Boa abraço. noite. Boa noite. Boa noite.